Jesus? Ser apedrejada. Já pensou morrer recebendo pedrada? Essa é a expectativa dela. Será que ela estava com medo? Tá. Ela sabia que era culpada? Também sabia. Tinha paz no coração dela? Não. Mas depois do encontro com Jesus, Jesus disse para ela assim: eu também não te condeno. O que faz mais diferença? A aprovação ou não daquela multidão que estava com pedra para atacar nela? Ou a aprovação de Jesus dizendo: eu também não te condeno? Vou dizer uma coisa para você. Pense bem nisso pelo poder do Espírito Santo. Tem muita gente que não quer Jesus, que rejeita Jesus por causa da opinião dos outros. A opinião dos outros. Aquele monte de gente que estava lá, muitos deles já devem ter dormido com aquela mulher, porque ela era uma prostituta. Aquele mesmo que abraça você hoje, é o que vai tacar pedra em você amanhã. E às vezes a pessoa não tem coragem, não tem força para reconhecer Cristo como Salvador, por causa da opinião da multidão da família, do pai, da mãe, do filho, do irmão, do tio, do colega, da faculdade, do cara que vai para o baile, da patota que fica lá na boca de fumo. Não tem força, mas só existe uma opinião que pode de fato mudar a sua vida e trazer paz para o seu coração. É a opinião de Jesus. O que Jesus disse para aquela mulher? Eu também não condeno. Porque aquela multidão que foi embora, facilmente podia pegar a mulher na outra esquina no dia seguinte e apedrejar ela. Mas Jesus emitiu uma sentença, um decreto: eu também não te condeno. Você acha que ela ficou em paz? Pergunta para quem está do seu lado: havia paz? Mas Jesus, ele nunca foi conivente com o pecado. Esse texto termina dizendo assim: então vá e... Sabe o que faz a pessoa ser escravizada ao pecado? A incapacidade de vencê-lo. Eu não consigo deixar, eu não consigo não fazer, eu não consigo, culpa, condenação, e a pessoa fica escravizada, como uma aranha que vai pegando a teia e tecendo em volta da mosca, do mosquito, prende uma pata, prende uma asa, prende outra, e quanto mais você mergulha no pecado, mais condenação vem e menos força você tem. Mas quando você recebe a dádiva da não condenação, eu também não te condeno, aí Jesus pode dizer: então agora você vai e não peca mais, porque você não está mais de condenação, você não precisa mais desses homens, você não precisa mais dessa vida, você não precisa mais buscar prazer nisso, você não precisa buscar paz nisso que você está fazendo. Tem alguém que me entendeu? Diz amém. Glória a Deus. Tem um monte de crente olhando para mim, e também tem um monte de gente que vai ser crente hoje olhando para mim. Eu tenho um amigo que diz assim: já te vi, hein? Já te vi, hein? Quando você descobre que é livre, você não precisa mais fazer aquilo. Tem a história do jumentinho que se aposentou. E todo dia o dono dele colocava ele durante anos a fio para poder empurrar o moinho. E um dia o jumentinho se aposentou porque estava velho. E o dono dele colocou ele no pasto e disse assim para ele: agora você vai ter uma boa vida, vai descansar até o final. Mas todo dia o jumentinho queria voltar para o moinho, porque ele estava acostumado a fazer o trabalho forçado. Sabe, às vezes a gente está acostumado à vida que a gente está levando, mas quando a gente descobre que não precisa mais fazer, aí tem paz, você está livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Isso significa dizer que aquilo que escraviza é mentira, porque a verdade, ela liberta. Diga: mentira escraviza, mas a verdade liberta. Então a graça provê, enquanto a lei cobra. A lei exige, a graça provê. Então vira para quem está ao seu lado, diga assim: fique em paz. Diga isso a 3 pessoas: fique em paz.
Então eu posso continuar pecando? Não, eu estou dizendo que se você está em Cristo, você não é condenado. E agora você tem o poder para não pecar mais. Você não é mais escravo do pecado, porque a lei do Espírito que dá a vida já te libertou da lei do pecado que te leva à morte. Você é livre. Precisa. Mas e se eu cair? Se você cair, o juiz, quem é o juiz? Diga Jesus. Também é seu advogado. Esse julgamento está comprado. Quem pagou? Jesus. Ele se fez de réu, mas ele também é o juiz e ele também é um advogado. Por isso aquele que está em Cristo não tem nenhuma condenação sobre ele. Chance. Não vai dar errado. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, não vai dar errado. Então Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, porque a justiça de Deus ela é atribuída a nós pela fé e não pelos atos de justiça. Porque se você for olhar para você mesmo, você vai ver atos de injustiça, atos de erro, pecado na sua vida, desejos, pensamentos maus. Somos humanos, todos somos assim, por isso a declaração de justiça ela vem pela fé, não é por aquilo que você faz. Aquilo que você faz te levaria debaixo da lei, do jugo da lei, para a morte, mas aquilo que Jesus fez, a lei do Espírito que dá a vida. Então pela fé você reconhece que em Cristo você é justo. Diga assim, eu sou justiça de Deus. Isso só pode ser adquirido pela fé, por isso que a gente diz, gente, quem quer crer em Jesus como Salvador nessa noite? Porque é um ato de fé, isso é um ato de fé, essa mudança, essa transformação é pela fé, não é por aquilo que você faz, é pela graça. Você não compra com dinheiro, você não compra com atitude, você não compra com coisas que você faça, Jesus comprou e você precisa crer nele. Então, portanto, uma vez que fomos declarados justos pela fé, temos paz com Deus. Vamos falar essa frase junto? Temos Vamos interpretar o texto? Professor de português. Por que que uma pessoa pode ter paz com Deus? Porque foi declarada justa. O que significa isso? Que Deus, quando olha para você, Ele não vê mais o seu pecado, Ele vê Jesus. Então você é declarada justa. E se você é declarado justo, você está em paz, diga paz, com Deus. Cá entre nós, mais uma vez. Se o mundo inteiro te condenar, mas Deus te justificar, nessa balança, o que vale mais? O que é mais importante? É simples assim. A opinião dos outros é só opinião. A palavra de Deus é viva, é cura, é salvação, é libertação, é paz para o seu coração. Uau, que profundo. Então, uma vez que nós fomos pela fé declarados justos, nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O que Ele fez por nós? Cruz. Pagou o preço. O preço foi pago. Ele julga algo que Ele mesmo já pagou. Ele sabe aqueles que são deles. Já viu no Apocalipse? A gente tem medo do Apocalipse. Seus olhos são como chama de fogo. É o super-homem que joga raio laser? Não. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele vê tudo. Tudo está às claras diante dos olhos de Jesus. Ele vê você. Mas sabe o que é interessante? Pergunta para quem está do seu lado, sabe? Ele não está procurando o seu pecado. Ele está procurando em você o selo da salvação. O nome dele, o selo do Espírito Santo. E se você tiver esse selo, nenhuma condenação há sobre você. Você é absolvido, você é salvo, você desfruta da paz com Deus, a paz de Deus, sabe? Deus já fez as pazes com você, não tenha medo de Deus. Adão se escondeu quando comeu da fruta, porque ele teve medo, ele errou.
Mas hoje você não precisa se esconder de Deus. Você pode se apresentar a Ele. A Bíblia diz assim, com coragem, com ousadia, vá diante do trono da graça, porque Deus vai ouvir a sua oração. Pastor, ora por mim. Por que a pessoa diz isso? Porque tem culpa na vida dela. Aí acha que a minha oração é mais forte. Não. Deus não quer ouvir a minha oração, quer ouvir a sua. Não, Ele quer ouvir a minha. Mas Ele também quer ouvir a sua. Qual oração você acha que é mais importante sobre a sua vida? A minha ou a sua? Ah, eu acho que é a sua, hein? Lá no livro de Cantos de Salomão, Salomão diz assim: noiva minha, como uma pomba na fenda da rocha, mostra a sua face, eu quero ouvir a sua voz. Deus quer ver a sua face, Deus quer ouvir a sua voz. Ele não está zangado com você, não há condenação, Ele já te perdoou. Ah, quem crê nisso, dá um aplauso forte a Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 19, tem a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era ladrão, ninguém gostava dele, marginalizado, mas ele havia ouvido falar de Jesus e ele queria muito conhecer Jesus. Todo mundo conhece essa história, a estratégia que ele usou, porque ele era baixinho. Então ele subiu subiu numa figueira, o Espírito Santo já está movendo aí. Isso não é ninguém dizendo para você ficar quieto, não. É um mistério. Ele subiu numa figueira porque ele queria ver Jesus. O que ele queria? Ver Jesus. O que tinha ali embaixo? Um monte de acusador e de condenador. Um monte de gente que queria ver ele pelas costas. E com razão, ele roubava, ele era ladrão. Ele cobrava imposto a mais e colocava no bolso. Passava uma parte para o governo e ficava com o resto. Ninguém gostava dele. Mas Jesus, quando ia passando por aquele lugar, Jesus sabe de tudo, irmão. Os olhos dele são como chamas de fogo. Então ele para embaixo daquela figueira, olha para cima e diz assim: Zaqueu, olha só, como é seu nome? Não vou lembrar do seu nome, não adianta. Mas ele sabe o seu nome. É mais do que isso, a Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E diz mais, todos eles estão contados. E nenhum cai sem que ele permita. Está ficando careca e não quer? Pastor Léo. Se você não quer ficar careca, diz para Jesus que você não quer ficar careca. Todos os cabelos estão contados, cada fio. Ele sabe o seu nome, ele sabe. Tem a igreja que diz o CPF, né? Porque ele sabe também o seu CPF. Os olhos dele são como chamas de fogo. E ele olha para cima e diz assim: Zaqueu. Zaqueu quase caiu de lá. Que susto! Desce depressa, porque hoje eu quero ir na sua casa. Sabe, todo mundo condenava aquele cara, ninguém queria ir na casa dele, mas Jesus queria. Eu não sei se tem muita gente condenando, culpando você, e talvez tenha razão, você tenha feito alguma coisa errada, ou muitas coisas erradas, muita coisa ruim, mas eu quero dizer que Jesus está de olho em você, Ele já te viu, Ele já viu você, Ele já olhou para você, e mais, Ele já amou você, Ele conhece todos os seus erros, cada um deles, e mesmo assim, Ele decidiu gostar de você. É por isso que eles dizem que o Evangelho é loucura. Loucura. É aquele político desonesto, apóstolo Jefinho. Rodrigo me disse que você já levou uns garotos lá para a célula, né? E eu disse para ele hoje: não vai ter outro jeito. É um chamado. É mais forte que ele. É assim que é. Sabe? Jesus conhece e Ele escolheu gostar de você, por isso que é loucura. Jesus é meio louco por isso. Eu venho para falar, voltando à história, um político que se candidatou,
E no final da apuração, da eleição, ele era candidato, sei lá o quê, ele só teve um voto. Quantos votos ele teve? E ele ficou muito zangado com a mulher dele. Mulher, você não votou em mim. Existem algumas vozes que falam na cabeça do homem. Uma é da consciência, a outra é da esposa. Marido, se o povo que não conhece você não votou, eu que conheço, você acha que eu ia votar? As pessoas podem dizer isso para você, mas Jesus conhece você e Ele escolheu amar você. Eu perdoo, mas não esqueço. E outros dizem, eu não consigo perdoar. Mas Jesus, Ele é muito maior do que isso. Ele não apenas te perdoou, como Ele escolheu morar dentro de você. Ele escolheu fazer de você casa dEle. Ele escolheu fazer de você morada dEle. Ele escolheu bater um dia na porta, e o dia que você abriu a porta do seu coração, Ele entrou, e nada, nem ninguém vai tirar Ele lá de dentro. Ele tomou posse de um território. Ele já chutou o diabo de lá, e disse, essa casa é minha. Minha casa, sai. Talvez você não tenha percebido isso, mas se você é de Cristo, essa casa já é dele. Essa é a tenda caída de Davi que Deus está restaurando nesses dias. Cristo não habita em prédios, Cristo habita em pessoas. E se você não é crente, hoje Ele vai bater na porta do seu coração. Hoje Ele vai pedir para entrar. Ele não arromba, Ele não obriga. Você precisa querer, e se você quiser, Ele vai fazer morada em você. Você vai ser dele, e Ele vai ser seu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não pode mais ser separado. Mas eu pequei. Ninguém os arrebatará das minhas mãos, disse Jesus. Ninguém. E Paulo fala, né? Nem a morte, nem a vida, nem o demônio, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau, hein? E Jesus foi para a casa de Zaqueu comer a feijoada. Todo mundo falando mal dele, falando mal dele, falando mal dele, falando mal dele. E fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. E Jesus não está nem aí. Estava lá comendo. Se chama você para almoçar, o que você vai fazer? Almoçar, almoça, come. E Zaqueu, ele ficou tão impactado com isso. Ele ficou tão impactado. Qual era o impacto? Ninguém, muito menos um mestre judeu, um rabi, ia na casa dele. Jesus foi. Sentar à mesa, participar da mesa, era um ato de extrema comunhão e de consideração. E ele se sentiu tão honrado, que o versículo 9 e 10 declaram uma fala de Jesus por causa disso. Eu vou ler Jesus primeiro, e depois falo de Zaqueu. Jesus disse assim, hoje, quando? Hoje. Jesus nunca deixa para amanhã, Ele diz, agora não há condenação. Hoje, vá, não peques mais, eu não te condeno. Hoje, chegou a salvação a essa casa. Salvação é Yeshua, é o nome dele. O que ele estava dizendo? Hoje eu cheguei nessa casa. Não como Jesus que vinha almoçar, mas hoje eu cheguei nessa casa como Salvador. Sabe, Jesus quer chegar na sua casa não para fazer uma célula, simplesmente para uma consolidação, para uma casa de paz. Ele quer entrar na casa da sua vida e dizer, hoje chegou a salvação, hoje eu estou entrando nessa casa e de agora em diante não há mais condenação para essa pessoa. O João, a Maria, o Pedro eram, o que era já foi, agora é diferente, não há condenação. Ei, que isso? Pois esse homem também é filho de Abraão. Isso era um escândalo. Isso era um escândalo terrível.
Pior do que trocar de time de futebol era dizer que um pagão ladrão era filho de Abraão, porque eles achavam que só eles eram filhos de Abraão. E Jesus estava dizendo, está vendo aí? Esse aqui é um verdadeiro filho de Abraão. Esse aqui é crente, sobre ele não tem mais condenação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus disse isso porque Zaqueu falou assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E se sobrar alguma coisa da minha fortuna, metade do que sobrar eu vou dar para os pobres. Quem é alcançado pela graça de Deus, eu não sei quem foi que trouxe a oferta hoje, mas eu tenho certeza que talvez nem 20% dos presentes, deve ter aí umas 350, 400 pessoas. Talvez 100 pessoas tenham trazido a oferta, se trouxeram. Uma pessoa assim, ela não foi alcançada pela graça de Deus. Porque a pessoa que sabe que é muito perdoado, que entende o preço que Jesus pagou, não nega bem nenhum ao seu Salvador. Isso aqui eu fiz exatamente isso. Se eu tenho roubado alguma coisa, eu quero dar 4 vezes mais. Pastor Nilton, a oferta de restituição, se alguém deixou de dar dízimo, era 4 vezes mais. Todo mundo aí ia ter que fazer 4 vezes mais. Jesus nem pede isso mais. Ele não quer que você dê metade dos seus bens para os pobres, mas Ele quer que você ame a Ele, mais do que você ama a avareza, o dinheiro. O problema do crente não é pobreza, Jefinho? O problema do crente não é pobreza, o problema do crente é avareza. Não prospera porque é avaro. Mas eu não quero falar de dinheiro, eu quero falar da graça de Cristo. E quando ele disse isso, Jesus, pastor Ricardo gosta de usar muito isso, Jesus estava lá nervoso naquele rango, matando aquela comida toda, e sabe, as pessoas diziam que Jesus era comilão. E ele estava lá naquela comida, e quando Zaqueu disse essa frase, eu restituo, eu dou, eu ofereço, Jesus parou imediatamente e disse exatamente isso aqui: hoje veio salvação a essa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão. Hoje quer chegar a salvação na sua casa. Sabe, essa paz de Deus é um presente. Ela é o quê? É o quê? Todo mundo sabe que quando você ganha um presente, ninguém vai pedir de volta, porque é um presente. Ninguém dá um presente para depois pegar de volta. Se deu, deu. João capítulo 14, versículo 27 diz assim: eu lhes deixo um presente. Quem quer receber esse presente hoje? Eu lhes deixo um presente, a minha plena, ela é um, você não compra ela, você não paga por ela, você não merece ela, é um presente. É um presente. Essa paz que eu dou para vocês é um presente que o mundo não pode dar. Quem pode dar? Jesus. E o mundo não pode dar. O mundo pode te dar momentos, Jesus te dá a verdadeira paz. Não há comparação. Isso é um argumento que já está definitivamente superado. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Não fica com medo das circunstâncias, ninguém vai tacar pedra em você ou falar mal de você. Hoje não taca pedra, hoje fala mal na rede social, no Twitter e tal, nessas coisas assim, não se importe com isso. O que vale é a opinião de Deus a seu respeito, e a opinião dele é que Ele tem paz com você. Se você está em Cristo, não há condenação, pela fé você é justificado, Deus já fez as pazes com você, você está de bem com Deus. Diga, eu estou. Mas eu não sinto isso, por isso só meia dúzia falaram. Eu não sinto isso. Isso não tem que ser sentido, isso precisa ser crido, acreditado. Está gelado ou está quente? Você não sabe, quem provou foi eu. E eu digo para você, não está gelada nem quente, está fresca. Você acredita ou não? Você sentiu? Mas você pode acreditar em mim ou não. Eu estou dizendo para você, se você acreditar em Cristo, se você crer nele, receber ele como Salvador,
crer no coração e confessar com a boca, você é salvo. Você pode até não se sentir... Tem gente que chora, que se arrepia, e tem gente que não acontece nada. Mas não tem que acontecer nada. Pode acontecer? Pode. Você precisa é acreditar na palavra. Quem crê naquele que me enviou, né? Quem crê em seu coração e confessar com a sua boca é salvo. Só creia. Você é justiça de Deus pela fé e não por aquilo que você sente. Você pode até estar com vontade de pecar, mas você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, essa é a paz de Deus, ela é um presente. E a vida reserva para nós, muitas das vezes, tempestades, eu vou acabar com isso, terminar com essa palavra. Muitas das vezes vem tempestades, vem crises, vem problemas, isso faz parte da vida de todo mundo. A chuva cai sobre rico e sobre pobre, o calor quando vem sobre o comum, o iletrado, o leigo, e vem sobre o doutor. Sabe, as dificuldades da vida, quando tem um terremoto na cidade, sacode o barraco do pobre e sacode também a mansão do rico. Quando vem a geada, vem em todo lugar. Assim é a vida, mas existe uma diferença, que é a paz do Senhor que te protege, que te guarda, o esconderijo do Altíssimo. Certa vez Jesus te ensinou o dia inteiro a respeito das sementes, da palavra, da pregação, e no final do dia ele disse assim, vamos para o outro lado do rio. Marcos 4, 35 a 41 diz assim, naquele dia, é sempre assim, né? Naquele dia, qual dia? Aquele dia. Ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, fazendo o quê? Com a cabeça no travesseiro. Jesus estava preocupado, estava dormindo. E a tempestade? Uma vez eu estava voltando de Israel, pela Alemanha, e voo longo, eu tomo um remedinho para dormir, que eu não durmo em avião de jeito nenhum. Por causa de medo, claro, daquele negócio sacode, é terrível. E aquele pegou uma turbulência brabíssima. Eu lembro que eu estava dormindo, e eu sentia como se eu tivesse um sonho, numa montanha russa. E tinha hora que fazia assim, detesto montanha-russa. Aí quando eu acordei mais cedo, eu estava chegando aqui no Rio de Janeiro, eu perguntei para os pastores, o voo foi ruim? Eu só via gente com o olho arregalado assim. Ruim? Mas quando você tem a paz, naquele caso ali foi a paz do remédio. Mas quando você tem a paz de Cristo, sabe, pode ter turbulência que for. Outro dia, quando a gente voltou de São Paulo com os pastores, o avião sacudiu, não tinha remédio, não tinha nada. Nós começamos a orar em línguas, e o pessoal do avião ficou olhando assim. E tinha uma senhora do meu lado que jogou não, quando o avião deu uma despencada, veio um copo de suco de laranja que me molhou todo. Minha mulher nem quis me abraçar quando eu cheguei em casa. Olhado. E ela disse para mim assim, será que esse avião vai cair? Eu falei para ela, não vai não. Não vai não. Pode acreditar. E Jesus estava no barco, a tempestade estava roendo o barco, os discípulos que eram pescadores, acostumados com o mar, já estavam apavorados, com medo, nenhuma paz no coração, e Jesus estava dormindo, sabe? Quando Jesus entrar no seu barco, na sua vida, sabe? Quando ele bater na porta, ele vai bater na sua porta hoje, você vai dormir no meio da tempestade, a crise pode estar comendo feia lá fora, mas você sabe que ele é a sua provisão, você sabe que ele é a sua saúde, você sabe que ele é aquilo que te basta, sabe? Ele é o Senhor da sua vida, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te sustenta, é Shalom, ou é Irene, paz, completude, prosperidade, saúde, segurança, é o que eu estou falando. Mas os discípulos não aguentaram, acordaram Jesus, e Jesus levantou, já tirou uma soneca de tarde, alguém te chamou, e geralmente quem dorme de tarde, alguém acorda, levanta de mau humor, menos Maurício nunca está de mau humor.
levanta de mau humor. E Jesus levantou de mau humor, chateado. Olhou para a tempestade e ficou chateado com a tempestade ou com medo? Não. Ficou chateado com os discípulos. Será que vocês não têm fé ainda? Precisa me chamar para isso? É só uma tempestade. Manda acalmar. Ei, Jesus está aí dentro? Tá? É só uma tempestade. Manda acalmar. Mas os discípulos estavam apavorados. Eles não tinham paz. Eles tinham medo. Porque eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo da culpa de morrer, da condenação. O diabo queria matar Jesus e todos os discípulos. E Jesus disse assim: acalma, para, cala-te. E houve grande bonança. Sabe, é isso que Jesus quer declarar sobre a sua vida. No meio de toda a crise, de toda a complicação, de toda a condenação, de todo o medo, de toda a angústia, Ele quer colocar dentro de você a paz de Deus. Quer ver o versículo? Eu vou ler com você e depois nós vamos encerrar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, eu disse, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em... É o presente de Deus. Quantos querem receber essa paz essa noite? Vamos ficar em pé então em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar com você.